O Vasco tá numa situação enrolada aí, mano. Eu acho que o Melgar vai acabar empatando esse jogo e o Vasco não passa, não. Corinthians. Corinthians acredita numa vitória contra o Huracan, 1-0, e vai avançar em segundo. Batata! Como diria meu pai. Que isso, moleque? Mano, cravou! Vasco eliminado da Copa Sul-Americana e Corinthians, uma vitória por 1-0, passa para a próxima fase. Tirou onda, hein, rei? É isso, faz parte. Família vascaína, te convido nessa quarta-feira, logo pela manhã, meu bom dia para você e família, a rir um pouco do Mano. Mas pra que isso, Tiagão? Não precisa, irmão. Família, eu acho que quem tem a capacidade de cravar a eliminação de um time e a conquista de uma vaga de outro time, a gente tem que dar moral. A gente tem que dar moral. Então vou te convidar a rir um pouco aqui do Mano, mas só rir? Não, pô, que isso? Claro que não. Você sabe, você me conhece. A gente vai pegar esse corte do Mano e falar um pouco da Sul-Americana. Dá pra ter mais ou menos uma ideia do time que o Vasco vai enfrentar. A gente vai trocar uma ideia sobre isso e também, claro, projetar o jogo muito importante que o Vasco tem contra o RB Bragantino. Até falei sobre isso no final do vídeo do nosso pós-jogo, né? O Vasco tem 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, no nosso Caldeirão. Fortaleza é um bom time, mas está vivendo um péssimo momento. Parte de baixo. Santos, da mesma forma. Z4. Sport, da mesma forma. Z4. Então é o primeiro time que o Vasco vai enfrentar em São Januário, que está na parte de cima da tabela, porque acabou enfrentando o Flamengo no Maracanã e o Palmeiras em Brasília. Então é um jogo decisivo para o Vasco ganhar, chegar a 13 pontos, ficar ali naquele bololô e ganhar também de um adversário que está vivendo um bom momento. Além disso, vamos destacar aqui algumas respostas do Fernando Diniz, falando, olha, até travei aqui, hein? Fernando Diniz, mas deu uma moral para o Ryan. Segundo ele, comentou com o Pedrinho, né, com o departamento de futebol, que não dá para vender o Ryan agora. Fernando Diniz também fala sobre o Jair e também sobre o Felipe Coutinho. Inclusive, vou trazer aqui também uma resposta do Jair, falando sobre toda essa situação que ele viveu aí no Vasco, e também o Felipe Coutinho falando do Diniz, torcida, família vascaína. Me deu um branco, tem um outro corte aqui que o Coutinho fala. Mas é isso, torcida, Fernando Diniz, basicamente é isso pra gente trocar uma ideia também. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora é a onda do momento, dá aquela hypada aí para dar uma moral para o Tiagão. Seguindo aqui a nossa resenha, vamos começar com o Fernando Diniz falando sobre o Jair, né, família? Que a gente sabe e parece que de fato isso aconteceu, porque o empresário, né, do jogador conversou aí com o canal Atenção Vascaínos, falando que era uma falta de respeito, né, o que estavam fazendo com o Jair, que o Vasco estava fazendo com o Jair, porque ofereceu ele para Deus e para o mundo, e de fato me parece que isso aconteceu, porque vem uma informação de Minas falando do Galo, que o Cuca recusou, e também da galera que cobre o São Paulo também falou dessa possibilidade, na intenção que o Vasco tinha de, né, tentar ali, de alguma forma a dívida que o Vasco ainda tem que pagar ao São Paulo referente ao Léo, que é 8 milhões. Então parece que nada disso aconteceu, foi para frente, e aí, família, o Jair parece que o Diniz vai aproveitá-lo. Tá aí, ó. O Jair, eu pretendo dar sequência. É a minha intenção, a partir de agora. É incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto. Nunca neguei isso. Falei em outras vezes. E acho que ele tem desejo de ficar também. Então, na minha cabeça, eu acho que o Jair vai fazer parte, normalmente, em todas as competições a partir de agora. Mas, família, parece que o Jair não está muito ligado nisso ainda não. Olha só o que ele falou na zona mista. Eu tô tranquilo, tô treinando todos os dias, me dedicando. A gente conversou, ele falou que queria contar comigo esse jogo. Eu falei pra ele que eu tava sempre à disposição, que a minha vontade é jogar, é ficar. Mas quem tá resolvendo isso é o meu empresário, né, com a diretoria. E é isso, minha vontade é ficar, trabalhar. Sempre tive vontade também de trabalhar com o Diniz, hoje estou tendo essa oportunidade. Mas vamos ver o que vai acontecer na sequência aí. Tá aí. Assim, não tem o que falar, né? O Vasco tentou negociar o jogador, não conseguiu. Fazer o quê? Tem que aproveitar o atleta, né? O Vasco paga muito bem para ele. É um jogador de qualidade, só que é aquele papo. Assim, eu discordei da tomada de decisão aí da diretoria em relação ao Jair, porque é um jogador que não consegue se firmar, tem qualidade, tem recurso, tem muito talento,
trata bem a bola, mas tem também essa dificuldade que a gente sabe que o nosso time tem, é um desses jogadores que é mole, que é lento, que cansa rápido, né, que baixa a intensidade, mas de fato, um jogador que ontem, por exemplo, jogou muito bem, né, comandando ali as ações, saindo bem, né, baixando para receber a bola ali com o João Vitor, com o Freitas, é bom jogador. Eu acho que nas mãos do Diniz pode ser útil, mas o fato, né, de você botar na mesa, aí beleza, 900 mil para um jogador que não é seu titular, e aí você consegue colocar ele em outro clube, reduzir a folha e aí contratar um jogador, sinceramente eu gostava dessa ideia, mas não foi pra frente. Fazer o quê? Família Vascaína, vida que segue. Vamos torcer para que o Jair possa nos ajudar aí até o final da temporada, porque aí eu acho que não fica, né? Eu acho, não sei se o jogador vai meter uma mala depois de tudo isso, se for bem, não sei se o Vasco vai querer renovar, mas até lá, né, vamos ver, vamos acompanhar. Seguindo aqui a nossa resenha, agora eu gostaria de trazer o Felipe Coutinho. Agora eu lembrei, família vascaína, Felipe Coutinho falando do Fernando Diniz, da torcida, e o Fernando Diniz falando sobre Felipe Coutinho. Olha só. Não gosto de fazer comparações, o Carille é um grande treinador, eu tive a honra de trabalhar, e agora com o Diniz, para mim é uma honra trabalhar com ele, tem muitas ideias legais demais que eu nunca tinha visto e eu procuro aprender o máximo nos treinamentos, assimilar o máximo e pôr em prática no jogo, né? Então ele nos cobra bastante nos treinos, nos jogos e somente para tirar o nosso melhor. Então para mim é uma honra estar trabalhando com o Diniz. Obrigado, Felipe, até você teve uma larga passagem pela Europa e agora falando que tinha coisas do Diniz que você nunca viu, né? O que salta tanto aos olhos assim no trabalho dele? Olha, ele é um cara que cobra bastante, nos pede muito para jogar com coragem e eu acho que isso tem sido o diferencial. Nos treinamentos ele cobra muito a gente a movimentação, né? Eu falando de mim, eu tá o tempo todo cobrando de movimentar, de estar perto da bola e eu tenho procurado aprender muito com ele. Eu acho que tenho muito a evoluir, não só eu como o time e acho que pouco a pouco a gente está entendendo as ideias dele e é isso, seguir assim para almejar coisas grandes aqui nesse clube. Muito importante, eu sempre falo que a torcida do Vasco é única e quando a gente está jogando bem, impondo o jogo, eles embarcam com a gente e isso faz a diferença para a gente no campo. Então hoje a gente sai muito feliz, todos os jogadores que a gente se entregou ao máximo. Eu acho que é isso, cada jogo vai nos dando confiança. A gente vai aprendendo e conseguindo implementar o que o professor nos pede. Então, já foi um jogo muito importante para isso, para dar seguimento. Claro que a gente com os pés no chão. Final de semana já tem um jogo muito importante. E é isso, seguir trabalhando para almejar coisas grandes aqui. Falei mais de uma vez, é um presente para mim trabalhar com o Coutinho. Eu acho que também é outro jogador que tem genialidade. Eu acho que o Coutinho teve uma carreira brilhante, que na minha opinião deveria ter sido mais brilhante. É um jogador muito raro, então poder contar com ele, para a gente facilita muita coisa. E eu acho também que ele é outro também, assim como, né, engraçado isso, que são dois jogadores de idades completamente diferentes, mas são dois jogadores que eu tive uma conexão muito, muito, muito rápida. Então o Coutinho, eu acho que ele também vai entregar muita coisa boa para o torcedor do Vasco. Tiagão, posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Você já passou muito pano para o Felipe Coutinho? Sim. Por entender que é um jogador de muito recurso, de muito talento. No Brasil, só perde para o Neymar, tecnicamente falando. Tinha questão também dos companheiros, treinador e tudo mais. Então passei sim muito pano para o Felipe Coutinho. E agora, Tiagão, por exemplo, a atuação de ontem. Vai passar? Não, família, não posso fazer isso, né? Em 2024, eu bati muito nessa tecla em relação ao Payet, né? De ser um protagonista. E muitas das vezes, né, era um Payet que, assim, sabe, um coadjuvante no time do Vasco em várias partidas. Poucas assumiu esse protagonismo, né? Felipe Coutinho foi mal ontem? Não, de forma nenhuma, não foi mal. Na verdade, eu acho que nenhum jogador do Vasco, né, foi mal ontem. Mas foi uma partida de Felipe Coutinho? Com certeza não. Com certeza não. Ainda na minha visão, tá muito abaixo, tá? Do que pode produzir. E eu nem tô falando do Felipe Coutinho do Liverpool, não. Né? Ele vai pegar a bola, que vai arrancar, que vai driblar 1, 2, 3, vai bater no gol, vai fazer... Não, não é isso. Fazer aquela magia, não. Não, nada a ver, nada a ver. Não tô cobrando isso aí. Tô cobrando mais participação, um cara que possa realmente ser mais protagonista, comandar as ações com assistências, criando jogadas. É isso que eu espero do meu camisa 10. Meu camisa 11, mas que faz, né, a função ali de meio armador. Ainda acho que erra alguns passes bobos, perde algumas bolas que não pode perder, principalmente ali no setor de meio campo. Então eu espero muito mais do Felipe Coutinho, e eu espero, né, que assim como o Ryan,
O Diniz comentou isso aí, né? Vai tirar também um algo a mais do Felipe Coutinho para que ele possa nos ajudar. Então, eu sou sim criterioso, né? Vou exigir sempre mais de um jogador que é o maior salário do Vasco, né? O Paia vai sair, e é o jogador mais qualificado. Então tem que assumir esse papel no Vasco. Ele não pode errar como o Hugo Moura vai errar, como um PH vai errar. Ele não pode fazer um lance de peladeiro como um jogador comum, porque ele é um jogador diferente do Vasco. Então tem que assumir esse papel. Então, nas últimas partidas aí, contra o Fluminense, ele ficou fora, ao ponto de ninguém questionar, ninguém comentar, um pouco o Felipe Coutinho seria diferente. Não, todo mundo sabe que não seria. Sabe por quê? Não consegue ter esse impacto no time do Vasco. Então vamos torcer para que ele possa ter esse impacto. Claro que daqui a pouco vai ter alguma conversa nesse sentido, se vai ficar ou não, né? O contrato dele está aí acabando, está encerrando, então vamos aguardar também como é que vai ficar a situação do Felipe Coutinho. Nosso treinador, Fernando Diniz, que é contar com ele para a sequência da temporada. E para finalizar aqui com o Fernando Diniz, ele falando sobre o Ryan. Olha só. O Ryan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Ryan. Esse é um que claramente, para mim, estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Ryan, isso para mim é só um início. Do que eu sinto e da conexão que eu tive com ele muito rápido, o Ryan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui. Mas não é agora. Acho que ele não deve sair, não pode sair. Acho que a gente tem que arrumar outras alternativas. Eu já falei com o pessoal, porque ele é um jogador meio que insubstituível. Poucos times têm um Ryan. Esse Ryan que eu imagino que vocês estão começando a ver diferente agora. Aquele outro Ryan, ele jogava muito abaixo daquilo que ele poderia. Ele é um jogador que eu conto muito aqui. Faz parte muito daquilo que eu projeto para o Vasco no futuro próximo. É isso. Com muita calma mesmo, né? Porque é um jogador jovem que vai oscilar, mas olha, cara, interessante, família. Interessante o comportamento do Ryan, a motivação que o cara tá, a confiança que o cara tá. Diniz mudou esse jogador, né? Eu tô dizendo aqui, vai ter partidas que não vai conseguir contribuir, que não vai performar, isso é normal. Até os jogadores mais experientes, mais talentosos, né, acabam, né, num dia não conseguindo render, mas é um Ryan totalmente diferente. Concordo plenamente aí com essa resposta do Fernando Diniz, muito boa, por sinal, né, e dando moral assim, não, o Ryan é um dos jogadores que eu entendo, meu entendimento estava muito abaixo do que pode produzir com a camisa do Vasco, né, tá chegando lá e vocês vão ver que ele vai evoluir muito mais, deu mais moral dizendo que não pode perder o Ryan nessa janela. Assim, se ele continuar com esse nível de atuação, de repente o staff ali, né, o pai, os empresários, tudo mais, a família, que tinha o entendimento do Ryan ser vendido agora, de repente por uma questão de pressão, do Vasco mais uma vez, poxa, caraca, tem dificuldade, no brigar por algum título, brigar pela parte de cima da tabela, ou brigar para não cair, a gente sabe que isso dificulta, ele é um jovem jogador, desvaloriza, assim, ou não valoriza, melhor dizendo, mas o Vasco caminhando, melhorando com o Fernando Diniz e o Ryan tendo esse nível de atuação, eu acho que isso, claro, num primeiro momento pode dificultar o Vasco, né, porque entendo que o Pedrinho falou sobre isso num evento da Copa do Brasil um tempo atrás, que era importante vender, né, o Ryan, então nesse sentido pode dificultar o Vasco, mas o Diniz está muito certo, né, o valor que ele vale hoje, aumentando o nível, com esse nível, com certeza o Vasco vai botar muito mais papel colorido no bolso, família vascaína. Então a gente tem aí um teste muito difícil, né, agora contra o RB Bragantino, um time que geralmente a gente manda bem aqui em São Januário, né, nos últimos jogos aí, né, foi aquela vitória em 2023, 2024 acabou empatando, né, tomamos um gol no finalzinho do... Não foi do Elinho, ou foi do Elinho, né? Foi do Elinho. Então o Vasco geralmente manda bem aqui contra o RB Bragantino e foi o que eu comentei, né, com vocês, né? É um adversário que está na parte de cima da tabela. O Vasco só ganhou dos times que nesse momento estão na parte de baixo, né? Fortaleza, Santos e Sport que estão ali no Z4. Então é uma boa oportunidade da gente ganhar do adversário que está vivendo um bom momento, está na parte de cima da tabela no nosso caldeirão, porque contra o Palmeiras e Flamengo, infelizmente, a gente não jogou lá. E o Ryan, sem sombra de dúvida, porque a gente vai encarar um time muito leve. Se você pegar aqui a média de idade do RB Bragantino, peça por peça, é um time jovem, é um time leve. Tava vendo a live do Thiago Life, ele falou, pô, tô impressionado com o RB Bragantino, correria o tempo inteiro. Poxa, o Lucas Barbosa,
Lucas Barbosa, né, aquele que se destacou no Juventude, eu acho que ele tá fora. Eu acho que ele foi expulso nesse jogo contra o Juventude. E é um jogador, né, que é difícil, é um cara grandão, rápido, né, poderia dar uma dificuldade. Eu acho que ele tá fora, que ele foi expulso. Então assim, vamos lá pra gente conseguir essa vitória, né? O Coutinho falou da importância dessa partida chegar aos 13 pontos e ter mais tranquilidade aí na parada pro Diniz trabalhar esse time. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, a gente falar um pouco sobre a Sul-Americana. O Vasco está nos playoffs, para quem gosta de NBA, aí playoffs da Sul-Americana. Eu gostaria de trazer aqui um mano que cravou, Vasco tá fora, Corinthians tá dentro. Deixa assim, família, olha só. E desabafar também. Porque, cara, na boa, mano, vamos lá. Independente de desfalque, tá, mano? Independente de desfalque, independente de qualquer coisa. Ah, teve um pênalti no Garro. Ó, não começa com essa desculpa, não, velho. Não começa com essas bosta de desculpa, não. O Corinthians desfalcado, gente, desfalcado. O Corinthians é obrigado, independentemente de quem esteja fora. Mano. Ah, Yuri Alberto tá lesionado. Ah, o Garro tá voltando assim. O Corinthians é obrigado a ter mais time e mais bola do que o time reserva do Huracan. O Huracan, pessoal, mandou pra campo um time reserva, porque domingo aí eles vão ter a final do Campeonato Argentino e eles estão focados na final do campeonato. Faz 50 anos que os caras não ganham uma e os caras chegaram na final do Campeonato Argentino. Então os caras mandaram pra campo hoje um time reserva. Era jogo de festa dos caras. Eles já estavam classificados no grupo, o primeiro do grupo no geral ali também. E hoje era um jogo ali praticamente ali que, cara, não tinha compromisso nenhum dos caras dentro de campo. Eles não estavam, mas a liderança geral foi a liderança geral. O Huracan, ele já tinha passado em primeiro e é isso que valia para eles. E eles estavam focadaços na final do Campeonato Argentino. E o Corinthians conseguiu a façanha de perder dos caras. Conseguimos a façanha. Veja bem, família, não estou falando do nosso passado trágico, tá? Esse passado que você conhece muito bem. Estou analisando o atual momento, tá? Poxa, eu falo pra vocês que o futebol brasileiro ele é muito equilibrado. Teve um momento que eu comentei com vocês, não acho o Corinthians superior ao Vasco. De repente acha é uma questão assim de erro, sabe? O Vasco erra muito. De repente o Corinthians não erra tanto assim, sabe? É muito fubá. O Vasco dá muito doce, é muito erro individual, erro de posicionamento. Olha a jogada ali. Ah, você vai falar, pô, Thiago, mas tu não vê mérito no adversário. Mas família, pô, acontece uma coisa daquela, empelada, pode te xingado, não sei o que, vai tomar. O cara aqui passa por 3, pô, num espaço pequeno. Isso não existe. O Diniz falou sobre isso. O Vasco dá muito fubá. Então, de repente, o Corinthians não erra tanto assim, individualmente falando, mas é um time limitadíssimo. Olha aí, perdeu para os reservas do Huracan. O Cruzeiro, não, agora tá subindo, né? Mandou o Dudu embora, um time mais organizado aí pelo Leonardo Jardim, né? Mas também, acho assim, num nível que a gente pode competir. O Cruzeiro tá performando bem, tá numa fase boa, tá com confiança, e o Vasco pode adquirir essa confiança e começar a performar e ter um embate ali, porque eu não vejo o Cruzeiro tão superior assim, pelo menos o time titular, tá? Ah, pode ser melhor, mas não tão superior, dá pro Vasco competir. E eu acho que esse resultado que o Vasco conquistou, claro que o Vasco ainda não está nas oitavas de final da Sul-Americana, mas está numa fase que Corinthians e Cruzeiro não conseguiram, né? Então é bom a gente analisar isso aí também, apesar de, infelizmente, e aí aqui um recado, né? Espero que os jogadores possam acordar nesse sentido. Não dá para repetir aquela atuação contra o Porto Cabello, contra o Vitória, não dá. Fluminense também ficou bem abaixo, não dá para repetir, né, essas atuações. Mas assim, família, falando aqui sobre o regulamento da Sul-Americana, tá na tela para vocês, ó. Como funciona o chaveamento dos playoffs da Copa Sul-Americana? Não há sorteio para o chaveamento dos playoffs da Copa Sul-Americana. Os confrontos são definidos por campanha. Por exemplo, o melhor segundo colocado da Copa Sul-Americana enfrenta o pior terceiro colocado da Copa Libertadores e assim por diante. E aí até colocaram aí, né, o melhor segundo, pior terceiro. O segundo melhor, o segundo pior. O terceiro melhor, o terceiro pior, né, da Libertadores. É assim, família vascaína. Só que os times, né, que estão na Sul-Americana vão decidir em casa. Isso é certo. E aí eu tava vendo aqui essa postagem do Nils Colina. Olha só, o Vasco no momento é o segundo pior entre os segundos colocados da Sul-Americana. Porém, o Vitória ainda joga. E caso eles vençam, o Cruz Maltino passará a ter a pior campanha entre os segundos colocados. Ou seja, o Cruz Maltino enfrentará o melhor ou o segundo melhor terceiro colocado da Libertadores. Vale lembrar, independente de quem seja o adversário, os times da Sul-Americana decidem em casa. A segunda partida será em São Januário. Ele está pontuando aqui também, tá aí, ó. Se o Vitória vencer,
o Vasco deve enfrentar a LDU ou Central Córdoba. Se o Vitória perder ou empatar, o Vasco deve enfrentar a Universidad do Chile. Eu uso o termo deve porque podem acontecer resultados inesperados, mas é muito provável acontecer isso aí. E aí, família, eu tenho até uma dúvida que vocês podem me ajudar. Eu não consegui encontrar nesse sentido o regulamento, né? De repente um questionamento até burro, mas eu não sei, assim, nessa questão de grupos, qual é o primeiro critério de desempates. Se é vitória ou saldo de gols. Eu não sei, sinceramente, nunca me atentei a isso. Por que eu tô falando isso? Porque o Vasco tem 8 pontos, né, mas tem 2 vitórias. E o saldo do Vasco é 0. E o América de Cali, que classificou no lugar do Corinthians, tem 8 pontos, mas apenas 1 vitória. Mas aí tem um saldo de gols melhor que o do Vasco. Por que eu tô comentando isso? Que aí quem seria o pior, segundo, seria o América de Cali, e não o Vasco. Se o primeiro critério de desempate for vitória, o Vasco tem 2 e o América de Cali 1. Agora, se for saldo de gols, aí de fato o Vitória ganhando. Tem um outro time aqui que de repente, se tomar uma goleada, acho que é o Guarani, que está na segunda colocação nesse momento, e aí poderia ficar atrás do Vasco, família. Então tá aí, né, pegando esse gancho do Nilson Colina, o Vasco pode enfrentar a LDU ou Central Córdoba, né? Porque a LDU encara o Central Córdoba dentro de casa, na altitude, ganhando, chega a 11 pontos. O Flamengo com certeza vai ganhar do Deportivo Táchira, e aí o Central Córdoba seria o melhor terceiro colocado da Libertadores. Deixa eu ver se eu tô falando aqui alguma besteira nesse sentido. Não. Nenhum outro time poderia passar o Central Córdoba se perder amanhã. Agora, se o Central Córdoba, né, conseguir ali um empate, a LDU ficaria, por exemplo, com 9 pontos. Né? Então, aí o melhor terceiro colocado seria a Universidad do Chile. É isso, família. Basicamente são esses adversários aí. Bahia e Internacional se enfrentam, então também não passa lá a Universidade Católica. O Fortaleza encara o Racing, jogo difícil, né? De repente pode cair ali para a terceira colocação. Bucaramanga encara o Colo-Colo, aí o Fortaleza perdendo ou empatando, né? Aí tem que ver aqui o saldo de gols, né? Porque aí empataria em caso de vitória do time do Equador. Mas é isso, não deve fugir disso aí não, família. Universidade do Chile, Central Córdoba, LDU, porque eu tô nessa dúvida aí, né? Nessa dúvida do saldo de gols ou vitória. Vocês podem me ajudar. Então, assim, adversários complicados, né? Tem aqui também quem acabou ficando na terceira colocação, né? A Universidade do Chile não, o Independiente Del Valle, a gente sabe que é um adversário também complicado, mas o fato de você decidir em São Januário, dá uma certa confiança, né? Mas é aquilo, a gente precisa melhorar fora de casa, porque fora de casa, nossa senhora, a gente tá mal demais, né? Campeonato Brasileiro, só o Vasco e Juventude que não pontuaram ainda fora de casa. Família, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu tô de volta. Valeu, tamo junto!